tudo bem? Mina genki desu ka? Estamos na nossa terceira lição da semana do Hiragana. Se tá em dúvida em alguma dessas outras que a gente já falou ali, dá uma olhadinha, né? Faça ali direitinho. Apesar de que, né, como vocês têm visto, a gente vai puxando muitas coisas que a gente já viu aqui para estar inserindo aqui nas palavras que a gente vai ver por agora em diante, tá bom? Então vamos lá. Começando com o Daisanka, né, a terceira lição, a gente vai ver a família do ta, né, que seria ta, chi, tsu, te, to. Primeiro, só chamar a atenção de vocês aqui nessa parte do Romaji, né, do Romaji, que seria a parte do alfabeto. TA. Então, assim, não tem o TI em japonês. A gente não fala ti, né? Ti em hiragana não tem esse som. A gente usa o ti. Tachitsu teto. Mesma coisa, o tu. Não tem o tu, né, na língua japonesa. A não ser para você falar palavras de origem estrangeiras que a gente vai ver mais pra frente, que seria o katakana. Mas o hiragana seria tachitsu. E aí depois volta ao normal. Teto. Tachitsu teto. Tachitsu teto. Então vamos lá. Primeira letra é o ta. Pra vocês verem aquela diferença de fonte ali. Eu acho, gente, que parece um tá mesmo. A gente escreve, né, o T ali, parece que é um T. E o A ali, ele só tá, né, feito ali de meia boca, digamos assim. Que não tá completo aqui o A. Mas olha só, parece muito, dá pra gente associar aqui, essa letra aqui, ao tá. Ti. Ti. O ti, ele confunde bastante com o sa. Se você for olhar nas suas anotações da aula passada, o sa, ele era o contrário. Vamos supor, a barriguinha, né? A barriguinha, em vez de ser para a direita, era para a esquerda. E eu falei que quando a gente escreve a mão, até a gente viu no kaitemiyo, que ele é separado, né? Então, é 1, 2 e depois lá embaixo. Mas, a princípio, né, pode ser que confunda um pouquinho. Só prestar atenção. Chui. Chui seria, tipo, cuidado. Tsu. O tsu, a gente já viu lá na primeira lição como aquelas letras de apoio para a gente conseguir ler algumas palavras já de imediato. É o tsu que parece o tsunami. T também a gente falou lá, né, que é uma letra só, é um traço só, né, na verdade. E o to, ele escreve assim. Olha só também lá em cima, né, você comparar as duas letras, a primeira fonte, ele não está exatamente reto. Ele é um pouquinho assim tombadinho para a esquerda, né? E a segunda letra ali, a segunda fonte, ele já é mais reto, né? To. É um traço reto com um C, nosso, né? Se a gente fosse escrever um C no nosso alfabeto. Então, na verdade, quando a gente escreve à mão, a gente se assemelha a essa daqui. A gente coloca um pouquinho mais tortinho ali, em vez de estar retinho igual tá aqui, né? De novo, é só a mesma diferença da fonte. Primeiro ali, o polvo. Polvo, em japonês, a gente chama de tako. Tako. É o ta mais o ko. Tako. Kuchi, boca. Kuchi, kuchi. Tsukue, tsukue. A gente, né, de origem brasileira, né, que fala português, ou até mesmo as pessoas que falam espanhol, a gente tem um pouquinho de dificuldade, não vamos generalizar, mas a maioria das pessoas tem dificuldade em falar uma palavra que começa com tsu, porque não é um fonema que a gente tem no português, então fica tsukue, tsukue. Então, assim, é um pouquinho difícil. Então, vamos lá praticar até que fique fácil. Então, tsukue, tsukue. A próxima, acho que até vocês já devem saber o que é. É te, mão. A gente já viu lá na primeira aula. Te. E por último, relógio. Relógio a gente chama de toque, toque, tokei, tokei. Só que quando a gente fala, isso aí a gente seria mais uma parte mesmo de pronúncia. Tokei. Esse i aqui no final, ele fica como se fosse um prolongamento. Então fica toque, toque, tokei. Mas quando a gente escreve, a gente precisa colocar o i. Tokei, tokei. Só que, como eu falei, no dia a dia a gente não fala tokei, a gente fala toque, toque. Tsugi, vamos lá pro próximo, o renshu, né? Tachitsu teto. Vamos agora procurar ali, já de imediato, já vamos tentar identificar essas letras. O tá, onde que ele tá? Tá. Ele está aqui, ele é logo primeiro, é o tá. O próximo, o ti. Ti. Ele tá ali embaixo. Ti. Tsu. Tsu.
É o tsunami, a ondinha ali. O próximo, te. Te. E por último, o to. O último que sobra ali é o to. Então, vamos focar só na parte do hiragana ali. Vamos ler junto. Ta, tsu, to, chi, te. Ok? Vamos lá para o próximo. Agora a gente vai fazer o yondemiyo. Vamos tentar ler aí essa sequência. Número 1, ichiban. Como é que vai ficar? É o tachitsute-to. Tachitsute-to. 2番, número 2. Número 2. Como é que vai ler aquela sequência ali? É o te, tsu, ta, to, chi. De novo. Te, tsu, ta, to, chi. 3番. Vamos para o número 3. Como é que a gente vai ler aquela sequência? É to, tsu, te, chi, ta. De novo. To, tsu, te, chi, ta. Ok? Próximo, vamos lá para o kaitemiyo. Prestar atenção agora como é que a gente escreve essa família do ta. Tachitsuteto. O ta, olha só como é que ele se escreve. 1, 2, 3, 4. Tem 4 traços. 1, 2, 3, 4. O ti. O ti, ele vai escrever dessa forma, que são 2 traços. Então, 1, 2. Ele parece um 5. Vocês conseguem enxergar um 5, número 5, numeral 5? Só que aquele primeiro traço ali, ele passa um pouquinho. A gente não passaria, né, quando a gente escreve o 5. Mas eu acho que ele é muito parecido com o número 5. O tsu. O tsu, ele vai ser aquela ondinha que a gente já viu. O T também, a gente já viu ele. Um traço só. E por último, o To. Olha só como é que escreve o To. Tá vendo que eu falei que ele é um pouquinho inclinado? Então, ele é um pouquinho inclinado e depois é um C. Mas não é um C com aquele balanço que a gente geralmente faz. É um C no nosso alfabeto. Mas ele é um pouquinho mais aberto ali em cima. Né? Ali. To. To. Ok? Vamos lá para nossa próxima, para o nosso Renshu aqui. O próximo Renshu. Primeiro lá é a escrivaninha. Acho que eu não tinha falado, né? Sobre o significado. Significa escrivaninha, uma mesinha, uma escrivaninha. Né? Tsukue, tsukue. Né? Aquela que começa com tsu. Fiquei tão focada de tomar cuidado. Gente, vamos lá falar o tsu, que eu esqueci de falar a tradução. O próximo, relógio. Relógio. Toque, toque. Né? Esse aqui seria como a gente fala normalmente, mas na escrita é tokei. Tokei. O próximo é polvo. Polvo a gente chama de taco. Taco. O próximo, mão, a gente chama de te. Te. E por último, kuchi. Kuchi. Ok? Vamos lá então agora para a nossa próxima família. Se estiver muito rápido, pausa aí, volta um pouquinho o vídeo, né? Vai com calma. Eu tô indo correndo um pouquinho, mas cada um tem o seu ritmo. Se precisar de um pouquinho mais de tempo, não tem problema nenhum. Tá, vamos lá. Próxima a família aqui é a família do na. Naninu ne no. Naninu ne no. Vamos lá. Primeiro, o na. Olha só como é que ele é bem diferente com essa fonte aqui. É até difícil de pensar como é que vai escrever esse traço aqui. Mas quando a gente pensa que é 1, 2, 3 aqui, e por último um traço ali que tem um pouquinho de arneiro, aquele ganchinho, fica mais fácil da gente pensar como que a gente vai escrever. Claro que a gente vai ver lá naquele kaitemiyo, então não precisa ter pressa. É só olhar, identificar que aquela letra ali é na. Na. Ni. O ni, ele é feito dessa forma. Tirando aquela primeira parte ali da esquerda, ele parece com o ko. Lembra do koko daqui? Então, ni. Ni. O nu, olha só como é que ele é diferente. Ele tem também aquela bolinha, mesmo que tenha o su. Agora eu tenho o nu. Nu. O próximo, ne. Outro que tem uma bolinha ali embaixo, né? É o ne. E por último, o no. No.
Então fica naninu ne no. Naninu ne no. Primeira ilustração ali, ele é um peixe. Peixe em japonês a gente chama de sakana. Então olha só, antes de eu mostrar ali, vamos pensar. Sa, ka, yu, na. Todas elas a gente já aprendeu. Então vai ficar dessa forma aqui escrito. Sakana, sakana, que significa, como eu falei, peixe. Sakana. O próximo é caranguejo. Caranguejo em japonês a gente chama de kani. Kani. Já imaginou como é que escreve? Assim, olha. Kani. Kani. A gente chama, né? Kani, kani, kani. Né? Que seria o caranguejo. Kani. Tsugi. O cachorro. Cachorro a gente chama de inu. 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 É o i, aquelas vogais lá. I, a, i, u, é o i. E o nu. Inu. Então aqui a gente fala, né? Ah, parece que, né, tem uma voltinha aqui que é o rabinho do cachorro. Então, inu é aquilo que eu falei, né? Depende da imaginação de cada um. O próximo ali, o ne, vai ficar neko. Neko, né? Gato, né? Inu, cachorro, neko. Também tem o rabinho do gato, como não, né? Vai ter o rabinho do cachorro, não vai ter o rabinho do gato. Então, o nu tem a voltinha, o ne também tem a voltinha aqui. Neko, neko. E por último, kinoko, kinoko, kinoko. Kinoko significa cogumelo, né? De uma forma geral, né? No Japão tem vários tipos de cogumelos, mas assim, no geral, kinoko, kinoko. O no, ele parece aquele, um nó, né? Se eu for fazer um nó ali, né? Fica meio, né? No, no. Só que a pronúncia é no. Naninu ne, no. Próximo, então, vamos fazer o renshu. Renshu, naninu ne no. Cadê o na? Na, vocês podem apontar pra mim o na? Ele tá lá no penúltimo ali, é o na. Ni. Ni. Tá aqui, o segundo, ni. Nu. Nu, do inu. Inu, já fica mais fácil, né? Inu. Cadê o nu? Ele tá aqui. O ne. Ne também tem, né? Neko. Lembra de uma peculiaridade? É ali o tracinho embaixo, a bolinha, né? O ne. Neko. Ne. E por último, o nó. No. 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 É um nozinho ali, né? Que parece um nó. E aí, só que a pronúncia é no. Naninu ne no. E ali vamos ler então a coluna do hiragana. Ne, ni, nu, na, no. Próximo então, vamos lá. Yondemiyo. Ichiban. Como é que a gente vai ler ali? Acho que o Ichiban é sempre o mais fácil, né? Ele tá na ordem. Então a gente vai ler. Naninu ne no. Naninu ne no. Niban. Agora sim. Como é que a gente vai ler? Ne, no, ni, na, nu. Ne, no, ni, na, nu. 3番, número 3. Ni, no, nu, ne, na. Ni, no, nu, ne, na. Isso, ok? Quer praticar mais uma vez? Dá um pause aí e pratique em voz alta, hein? Agora vamos ver o kaitemiyo. Como é que escreve, então, essas letras aqui da família do na? Então, ichiban, o na, olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gente, a ordem do traço, a gente aprende certinho, né? Do jeito que tá pedindo aqui, porque é mais fácil da gente não esquecer de alguma coisa, né? A gente já ficando condicionado. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É mais fácil da gente não esquecer algum pedaço da letra, que muitos iniciantes, quando escrevem em hiragana ali, esquecem uma parte às vezes. Então, você escreve ali uma parte e esquece de um tracinho ali. Então, isso acontece. E quando a gente se condiciona a fazer, né? Na mesma ordem sempre. Vamos supor, hoje eu vou começar desse jeito, aí eu vou mudando. Então, fica muito confuso. E a gente acaba esquecendo um pedaço da letra. É muito comum. Então, se a gente escreve sempre na mesma ordem, é mais fácil disso não acontecer. Tá? Mas, assim, os japoneses escrevem na ordem correta? Algumas pessoas sim, algumas pessoas não. O importante é você não esquecer nenhum traço. Como a gente está aprendendo, por que não já aprender na ordem certinha? Não é mesmo? Então vamos lá. Na, escreve dessa forma aí. O ni.
Ni, então, é aquilo que eu falei que parece um ko ali, né? O ni. O próximo é o nu. Ele tem 2 traços. Então, um é bem curtinho e o outro vai lá. Nu. O ne. 2. Apesar de parecer ter bastante coisa, são só 2 traços. A haste, e depois você vai fazer como se fosse um Z, mas aí você vai abrir e vai fazer o rabinho ali. A voltinha. É o ne. E por último, o no. O no, ele não passa aqui em cima. Ele chega até essa partezinha aqui, ó. No. No. Ok? Vamos lá agora pro nosso renshu. Inu. Cadê o cachorro? Inu. Como é que a gente escreve inu? Tá aqui, inu. A segunda figura ali, o kani. 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 Tá aqui. Cogumelo. Kinoko. Kinoko. Vai estar aqui, kinoko. O próximo, sakana. Sakana. Vai estar aqui, sakana. E por último, ali, neko. Neko. Então, ne que a gente aprendeu agora e o ko que a gente aprendeu já na outra aula. Neko. Ok? Vamos lá no mochoto. Vamos aprender agora umas outras frases, outras palavras que também a gente já tem condições de escrever. A primeira delas é okane. Din-din. Okane. Okane significa dinheiro. Okane. Como é que escreve oka e o ne? Okane. Visualizei. Okane. É assim, correto? Okane. Então, a vogal o ka e o ne. Niban, número 2, nasu. Nasu, que significa berinjela. Nasu. Na e o su. Nasu. Nasu. O próximo, niku. Niku é carne. Niku. Ni mais o ku. Niku. Niku. E por último, satou. Satou, que significa açúcar. A gente aprendeu sal, vocês lembram? Sal. Shio. E agora a gente aprende o açúcar. É satou. Na escrita fica satou. Satou. Mas na pronúncia, no dia a dia, a gente fala satou. Satou. Como se esse o, aqui o to, o o do to, ele tivesse um prolongamento. Satou. 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 Vê a diferença? Na hora de escrever, precisa escrever assim. Satou e o a vogal u. Mas, como eu falei, a pronúncia, satou. Satou. Segui, o próximo. Vamos fazer um fukushu aqui, né? Que seria a revisão do que a gente fez hoje. O tá. Onde que ele tá? Tá. Ti. Cadê o ti aqui? Ti. Tsu. Tsu. Te. Te. To. To. Ta. Chi. Tsu. Te. To. O próximo fukushu, então, agora a família do na. Cadê o na? Ele é esse daqui. Na. Ni. O nu. Cadê o nu? Inu. É esse daqui, de cachorro, né? Inu. Ne. Ne. Aqui. E por último, no. No. É esse aqui. É esse primeiro aqui. Nani no ne no. Ok, gente, fechando mais um dia aqui na semana do Hiragana. A gente já aprendeu bastante, já vou perdendo as contas, né? Mas a gente falou sobre a família do sa e o na, né? A, ka, sa, ta, na. A gente vai nessa ordem aqui, que seria a ordem alfabética do Hiragana. Então, esperem para a próxima aula, então. Façam fukushu, revisões e até a próxima aula. Bye, bye!